Bora resolver esse exercício. Vou começar explicando o método 1, que a gente vai trabalhar com função explícita. E o método 2, a gente vai trabalhar com função implícita. Antes, você sabe a diferença de uma função explícita para uma função implícita? A função explícita é a mais comum. É quando você tem f de x igual a x, você tem, sei lá, f de x igual a ln de x. Você pode ter f de x igual a qualquer coisa que tenha x. Pode ser, sei lá, x mais ln de x. Pode ser f de x é igual a x ao cubo menos x mais l vai dar x. Então você tem f de x igual a alguma coisa que tem em x. Para você passar em cálculo de primeira, é muito importante você saber que o f de x, na verdade, é o y. Tá bom? Já vai acostumando com isso. Se você chegar lá na aula de cálculo e não saber que o f de x é igual a y, você não vai entender nem o que o professor fala em sala. Vai virar grego, tá? Então, isso é uma função implícita. Quando você tem y de um lado e só funções de x do outro. Agora, o que é uma função implícita? É quando x e o y estão misturados. Então vai ficar, tipo, y, aqui vai ficar, sei lá, xy quadrado, que é igual a xy, x, sei lá, x vezes ln de y mais y ao cubo. Tá vendo? Não é y igual a uma função de x. Deu para perceber a diferença de uma função implícita para explícita? É fácil identificar, né? Beleza. Mais um exemplo, sei lá. Se eu tenho xy, que é igual a x mais y mais e elevado a xy. Não está no formato y igual a uma função de x. Então é implícito. Aqui também, ó, uma pegadinha. Y cubo. Eu tenho só funções de x à direita, mas mesmo assim é considerada uma função implícita. Porque para ser função explícita, tem que ter y na esquerda. Tá bom? Y. Se tiver qualquer coisa diferente disso, a função é implícita. E para você passar em cálculo de primeira, você tem que saber derivar as funções explícitas e as funções implícitas. Derivar a função implícita é um método um pouco diferente. Você tem que saber todas as regras de derivação, só que tem um detalhezinho a mais. Enfim, agora que você sabe a diferença entre função implícita e explícita, bora resolver esse exercício. Primeiro, eu vou considerar uma função explícita. Eu vou derivar a função no formato explícito. Vai ficar sempre x. Ok? Eu tenho a função x elevado a cosseno de x aqui. Como eu já expliquei, você não pode usar a regra do expoente, não pode usar a regra da função exponencial. Aí o que a gente faz? A gente vai usar aquela regrinha do ln. Isso aqui pode ser escrito como x elevado ao expoente, que é o cosseno, vezes o ln da base, vezes o ln da base, que é x. Então, cosseno vezes o ln de x. É isso. Deixa eu colocar uma cor para ficar mais claro. Ó. A base é x. Opa, aqui é o e, né? Tá errado, peraí. Deixa eu corrigir. Fica e elevado ao expoente vezes ln da base. O expoente é o cosseno de x. Então, expoente vezes o ln da base. Essa é a regrinha. Eu acho que eu fui um pouco direto. Deixa eu lembrar para vocês. Deixa eu lembrar com vocês aqui com mais calma o que eu estou fazendo. Ó. Vai ficar e elevado ao ln e você coloca a função aqui dentro, que é x elevado a cosseno de x. Aí você pega o cosseno de x que está no expoente e passa para a base, usando aquela propriedade, né? O expoente, que é o cosseno de x, vai passar multiplicando o ln. Entendeu? Aqui eu fui um pouco direto, porque eu
Eu já expliquei essa propriedade para vocês. Então, essa derivada ela é mais avançada, porque você não consegue derivar do jeito que foi dado no exercício. Você tem que manipular. Perceba que eu não derivei nenhuma vez aqui. Eu estou simplesmente manipulando a função para facilitar o cálculo da derivada. Então, para você passar em cálculo de primeira, essa ideia é importante. Ele te deu a função e pediu para você derivar. Não sai derivando, não. Pensa assim, eu consigo manipular essa função para facilitar o cálculo da derivada? Sempre que puder facilitar, faz isso antes de derivar. Tá bom? Isso ajuda demais. Então, a gente vai derivar essa função aqui. E essa função a gente sabe fazer. Vou usar a regra da cadeia. Primeiro eu derivo E. Você sabe, né, que E elevado a x, a derivada disso vai ser E elevado a x. Só que pela regra da cadeia, você tem que derivar o que está lá dentro. Então eu derivei o E elevado a x. Agora eu vou derivar o que está dentro. Ou seja, eu tenho que derivar o expoente. Derivada de E elevado a x é E elevado a x. Isso aqui é como se fosse o x. Olha só, acompanha a cor aí. Se fosse E elevado a x, ficaria E elevado a x. Quando for algo diferente de x, você vai usar a mesma regra. Você vai repetir. Fica E elevado a essa coisa. Só que depois você tem que derivar essa coisa. Claro. Acho que ficou um pouco confuso, né? Sempre que aparecer E elevado a alguma coisa, a resposta vai ser E elevado a essa coisa, só repetir, e depois você tem que derivar essa coisa. Você tem que derivar o que está no expoente. Isso chama regra da cadeia. Então, para a gente terminar o exercício, falta só resolver essa última derivada. Qual que é a derivada de um produto? Você deriva cosseno, que é menos seno, vezes a derivada do ln, que é 1 sobre x. Certo? Errado. Já vi muito aluno que não passou em cálculo de primeira, porque chegou em regra do produto, derivou o primeiro vezes derivado do segundo. Se você fizer isso, vai tirar 0 na prova. Regra do produto, você deriva o primeiro vezes o segundo, mais derivado do segundo vezes o primeiro. Não cometa esse erro, eu errei de propósito aqui, tá? Qual é a derivada do primeiro? Qual é a derivada de cosseno? Menos seno de x, vezes o segundo sem derivar. Então, vezes ln. Mais, aí agora você deriva o ln. Derivada de ln é 1 sobre x, vezes o primeiro, que é cosseno de x. Essa é a resposta do exercício. Legal? Fica grande mesmo, galera. Já vai acostumando com isso. Para você passar em cálculo de primeira, você tem que entender que a resposta pode ser uma coisa grande, pode ser uma coisa complicada. Beleza? Porque lá na escola, né, a gente está acostumado a resposta é 2, 3, 20. Aqui, olha que doideira, a resposta é uma função enorme. Já vai se acostumando com isso. Na vida real, as respostas não ficam bonitinhas, não.